Oi, gente, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você está me vendo, me ouvindo. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que você tenha um dia maravilhoso, um momento maravilhoso na presença de Deus aqui. Vamos ler o capítulo 5 de Daniel. Está muito bom, né? Ontem nós falamos sobre o tempo, né? O tempo. Naquele mesmo instante se cumpriu a sentença. Num piscar de olhos, Deus pode mudar a sua história para melhor. Claro que para pior também, mas vamos crer que será para melhor. O banquete do rei Belsazar. Certa noite, o rei Belsazar, da Babilônia, deu um banquete. Ele convidou 1000 autoridades do país e começou a beber vinho com os convidados. Depois de beber bastante vinho, ele mandou que trouxessem os copos de ouro e de prata para Nabucodonosor. Não, ele mandou que trouxessem os copos de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, então esse aqui, Belsazar, era filho de Nabucodonosor. O seu pai havia tirado do templo de Jerusalém. E Belsazar queria os copos para que ele e os seus convidados de honra e as suas mulheres e as suas concubinas os usassem para beber vinho. Trouxeram os copos de ouro e todos começaram a beber vinho neles. E a louvar os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Nossa, um tanto de Deus que eles estavam louvando aqui. E de repente apareceu a mão de um homem. E ela começou a escrever na parede branca do salão do banquete, num lugar iluminado pela luz do candelabro. Isso aqui, nossa! Você imagina, você tá lá na festa, curtindo adoidado, enchendo a cara com os objetos consagrados a Deus que foram roubados lá da Babilônia, de Jerusalém pela Babilônia. E aparece uma mão. Olha isso. Parece a mão de um homem, uma mão igual a nossa, escrevendo na parede branca do salão, onde estava iluminado com um candelabro bem sinistro, assim, na parede. Ao ver a mão, o rei não sabia o que pensar. Ele ficou pálido de medo. E ele começou a tremer da cabeça aos pés. E depois, gritando, ele ordenou que chamassem os adivinhos, os sábios, os astrólogos. Logo que eles chegaram, Belsazar disse: aquele que lê o que está escrito na parede e me explicar o que quer dizer, será vestido com roupa de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será a terceira autoridade mais importante do meu reino. Todos os sábios entraram no salão, mas nenhum deles pôde ler o que estava escrito na parede e nem explicar ao rei o que aquilo queria dizer. O rei se assustou ainda mais e o seu rosto ficou mais pálido ainda. E nenhuma das autoridades sabia o que fazer. Eles ficaram todos desesperados. Realmente, de repente tem uma mão. Deixa eu ver, dá para fazer uma sombra aqui? Não dá. Não tem como fazer uma sombra. De repente uma mão humana começa a escrever na parede. E ninguém sabe o que é. Dá um pânico. Alguém fala assim: ah não, você bebeu. Você tá enchendo muita cara. Daí você tá bêbado, tá vendo coisa e tal. Mas não, todo mundo estava vendo, né? Todo mundo estava vendo a tal da mão ali. Todo mundo estava vendo. E aí? Ninguém conseguiu decifrar, ele já estava desesperado. A bebedeira já curou ali na mesma hora por causa do medo, né? Tentando passar a folha da Bíblia aqui, é bem fininha a folha. Aí, vamos lá. Todos os sábios entraram, ninguém podia ver, o rei se assustou ainda mais. Nenhuma autoridade conseguia saber o que significava aquilo. Então, a rainha mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e os seus convidados de honra, entrou no salão e disse ao rei: que o rei viva para sempre. Ela é uma mulher esperta, né? Primeiro ela puxa o saco, primeiro ela dá uma amolecidinha, né? Não se assustem e nem fique pálido assim, pois aqui no seu reino há um homem que tem espírito dos santos deuses.
Quando Nabucodonosor, o seu pai, era rei, esse homem provou que era ajuizado, que era inteligente e que era sábio, e era tão sábio como os deuses. E o rei Nabucodonosor pôs esse homem como chefe dos sábios, dos adivinhos, dos feiticeiros e dos astrólogos. Pois Daniel, esse homem a quem o rei deu o nome de Beltesazar, pensa com muita clareza. Ele é sábio, ele é inteligente e pode interpretar sonhos, explicar coisas misteriosas e resolver assuntos difíceis. Que testemunho que Daniel estava dando para toda essa gente incrédula, idólatra, para toda essa gente adoradora de deuses estranhos, gente bebedeira, gente errada. Que testemunho que Daniel dava. Olha o tanto de qualidades que essa mulher, a esposa do rei, falou de Daniel. As pessoas podem falar pelo menos 3 qualidades de você? Podem? Podem. Pessoas que não são da sua tribo, que não são da sua família, que pessoas de outro lugar podem falar: não, aquela ali é honesta, aquela ali é íntegra, aquela pessoa ali é inteligente, ela tem o dom de Deus. Pode? Que Deus nos dê graça. Ele tinha várias, né? Elogios. Portanto, chame Daniel, e ele explicará o que está escrito na parede. Levaram Daniel até a presença do rei, e este perguntou: Você é mesmo aquele Daniel, um dos judeus que meu pai, o rei Nabucodonosor, trouxe de Judá como prisioneiro? Já me disseram que o espírito dos deuses está em você, e que você pensa com muita clareza, e é muito inteligente e sábio. Há pouco estiveram aqui os sábios e os astrólogos. Eu mandei chamar para que lessem as palavras que estão escritas na parede e me explicassem o que elas querem dizer. Porém, eles não puderam dar nenhuma explicação. Mas alguém me disse que você pode explicar mistérios e resolver assuntos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me explicar o que quer dizer, você será vestido com uma roupa de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será a 3ª autoridade mais importante do meu reino. E Daniel respondeu: O Senhor pode ficar com seus presentes, ou então dá-los a outra pessoa. Daniel é tenso. Ai, Daniel está desprezando os presentes daquele rei. Pode dar para alguém. Mesmo assim, eu vou ler as palavras que estão escritas na parede e vou explicar ao Senhor o que elas querem dizer. O Senhor pode ficar, eu não sou comprado. Eu não vou vender o meu dom. Eu não estou vendendo o meu dom, não estou vendendo o meu talento. Pode dar para alguém, eu vou ler assim mesmo. Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino ao seu pai, o rei Nabucodonosor, e lhe deu também poder, glória e majestade. O poder que Deus lhe deu era tão grande que todos os povos do mundo tremiam de medo na presença dele. Se ele queria, matava uma pessoa, ou se queria, deixava que vivesse. Nossa, se ele quisesse matar, ele matava. Se ele quisesse deixar viver, ele deixava. Ele era muito poderoso, muito poderoso. Ele elevava uns e rebaixava outros. Mas ele ficou tão vaidoso, tão teimoso e tão cheio de si, que foi derrubado do poder e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos seres humanos, perdeu o juízo e agia como um animal. Morava com jumentos selvagens, comia capim como os bois e dormia ao ar livre, ficando molhado pelo sereno. Isso durou até que ele reconheceu que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. E o Senhor, ó rei Beltesazar, filho de Nabucodonosor, sabia de tudo isso, mas mesmo assim não tem sido humilde. Pelo contrário, o Senhor desafiou o rei do céu e mandou trazer os copos que foram tirados do templo dele, a fim de que o Senhor e os seus convidados de honra, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, que não ouvem e que não sabem de nada.
Mas o Senhor não deu glória a Deus, aquele que tem o poder de matar ou de deixar viver e que decide tudo o que vai acontecer com o Senhor. E por isso que ele mandou essa mão escrever na parede essas palavras: Mené, Mené, Tequei e Parsim. Estou lendo literalmente o que está escrito aqui, né? Claro que deve ter outro sotaque, né? Mené, Mené, Tekel, Parsim. Cadê os estudiosos das línguas originais? Mas a gente vai saber aqui, ó. Agora a explicação. Mené quer dizer que Deus contou os números dos dias do reinado do Senhor e resolveu terminá-lo. Tekel quer dizer que o Senhor foi pesado na balança e pesou muito pouco. Pérez quer dizer que o seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas, a outros povos. Aí o rei Belsazar mandou que vestissem Daniel com roupas de púrpura, pusessem uma corrente de ouro no seu pescoço e anunciasse que dali em diante ele seria a terceira autoridade mais importante do rei da Babilônia. Naquela mesma noite, Belsazar, o rei da Babilônia, foi morto, e Dário, o rei do país da Média, que tinha 62 anos de idade, começou a reinar no lugar dele. Então aqui lemos a história do filho de Nabucodonosor, né? Que morreu por não dar glória a Deus. Ele não deu a glória a Deus, ele deu a estátuas de todos os tipos e coisas, ele abusou usando as coisas sagradas, consagradas a Deus para beber, para fazer orgias, ele fez tudo quanto é loucura, não deu glória a Deus e foi assassinado. Dário assumiu o lugar dele. Então, dê glória a Deus. É um bom conselho para esse momento. Dê glória a Deus, agradeça a Deus para que você venha viver mais tempo sobre a terra. Um beijão no seu coração e até amanhã no capítulo 6.